Como diferenciar uma consolidação de uma atelectasia? Então a gente está aqui na região posterior do nosso paciente, tá bom? Lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo, lobo superior direito e lobo inferior direito. E a nossa consolidação, ela vai estar aqui, consolidação, tudo bem? E a nossa atelectasia vai estar aqui, atelectasia. Ok. Na prática, no seu exame físico, o que você tem que fazer? Quais são os 5 pilares do exame físico? Inspeção, palpação, percussão, ausculta e qual que é o quinto? Insonação. Se tiver disponível um ultrassom, fazer ultrassom desse paciente. Na inspeção, você pode ter expansibilidade reduzida bilateralmente, porque tanto na consolidação quanto na atelectasia você vai ter essa expansibilidade reduzida. Eu vou deixar a palpação para o final. Na percussão, ambos são maciço ou submaciço. Não vai te ajudar a percussão aqui nesses casos, mas você sempre tem que fazer. Na ausculta, quando você vai auscultar uma consolidação, o que você geralmente ouve é exatamente isso que você ouviu. Crepitações finas, tá certo? E na atelectasia, um MV reduzido. Lembrando que se você também tiver uma atelectasia misturada com um pouco de consolidação, você também pode ouvir um pouco de crepitação fina. Então vamos dizer assim, que a ausculta te ajudou, mas você ainda não está com muita certeza do que é o que. O que você tem que fazer, gente? Básico do básico. FTV. Aí você vai pedir para o seu paciente falar 33 e ele vai falar 33 e você vai sentir uma vibração nessa região mais aumentada na consolidação do que na atelectasia, certo? Então você vai ter um FTV aumentado na consolidação, sendo que na atelectasia você vai ter um FTV reduzido. Reduzido em comparação ao que? As outras partes do parênquima pulmonar, principalmente a parte contralateral. Porque não adianta você comparar uma base com um ápice. A gente sabe que existem diferenças de ventilação da base no ápice. Então, você conseguiu entender que com a palpação você conseguiu fazer a diferenciação de uma consolidação para uma atelectasia? Você também pode utilizar a ultrassonografia para poder fazer essa diferenciação. Mas pensando que, na sua realidade, você não tem ultrassom no dia a dia, você conseguiria só com a palpação a sua mão fazer essa diferenciação. Você gosta desse conteúdo de semiologia? Segue aqui esse perfil, dá 2 cliques na tela para o Instagram começar a recomendar vídeos que tenha essa didática para você aprender semiologia aqui todos os dias. E para você que está até esse momento aqui no final, eu preparei um treinamento em ausculta respiratória básico. Se você quiser aprender um método para você aprender os sons, esse treinamento se chama Estetocurso, é básico mesmo, e um curso para você que já está mais avançado chamado MAPA, Método da Ausculta Pulmonar Aplicada. Aplicada ao quê? A prescrição. Para você que já domina os sons respiratórios e quer aprender a prescrever baseado nisso. Se você quer aprender o MAPA, comenta MAPA. E se você quiser aprender com o Estetocurso, um curso mais básico, comenta Estetocurso. Te vejo no próximo vídeo.